Olá, estamos de volta mais uma vez no canal com a língua portuguesa tratando de compreensão textual. Hoje com uma das habilidades também muito importantes para que você seja um leitor proficiente, né? Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcado por conjunções, advérbios, preposições, etc. Então, o que é estabelecer relações? Os textos são compostos de frases e orações. Essas frases e orações, elas se intercalam. Para que o texto tenha um sentido global, são necessárias várias frases e várias orações. Essas orações e frases elas são juntas, né? Elas vão se juntando ao longo do texto e muitas vezes entre elas há uma necessidade de uma ligação, a necessidade de um termo que as unam, né? E aí as frases elas estabelecem relações semânticas discursivas, lógico-discursivas. O que é essa relação semântica? A relação de sentido. Então elas mantêm um sentido entre si. E esse sentido tem que ser na lógica, na coerência do texto. Na coerência do discurso. O discurso é o texto, né? Então, se eu preciso de uma situação X para congruir com a situação Y, isso às vezes é interligado, às vezes não, e quando é interligado, esse termo que interliga, né, ele está realizando essa função de relação lógico-discursiva entre essas orações. Tá? Na prática, vamos ver como isso acontece. Então, peguei primeiro esse texto, né, e a nossa ação é qual mesmo a função de cada termo? Qual mesmo a função de cada termozinho que está em vermelho aqui? Tá? Vamos ver o texto inicialmente. Como inventar o mundo? Primeiramente, invente uma bola e deixe-a deslizar no espaço sideral. Depois, deixe que a água escorra nela por inteiro, para que ela não morra de sede. Em seguida, ponha montanhas e florestas para que ela possa respirar. E com o seu dedinho mágico vá arrumando as coisas. Uma montanha aqui, um rio ali, uma floresta acolá. A paisagem está pronta para ser habitada. Depois, muito depois, você cria o homem e torça para ele não destruir o seu mundo. Então vamos lá. Vamos perceber primeiro esse nosso I aqui. Qual a relação, né? Qual a relação lógico-discursiva que esse I está trazendo para essa primeira oração? Invente uma bola. E essa outra oração, deixa deslizar no espaço sideral. Aqui é uma oração, invente uma bola, uma oração afirmativa, uma frase afirmativa. Deixa deslizar no espaço sideral é outra frase afirmativa, é outra oração. Tá certo? E vejam que o I está entre elas, funcionando aqui como elemento de relação entre uma oração e outra. Tá? Vejam só, para inventar o mundo, inicialmente, ou seja, primeiramente, para que eu possa inventar o mundo, brincar de inventar o mundo, o que é necessário? Inventar uma bola, né? Então, inventar uma bola. Para que eu possa inventar o mundo, eu preciso de mais outra coisa inicialmente? Eu preciso de quê? Deixar essa bola deslizar no espaço sideral. Então, vejam que eu preciso de uma ação que é inventar, e eu preciso de outra ação para, primeiramente, eu começar a inventar o mundo, que é deixar deslizar, né? Deixar a bola deslizar. Então, vejam que é uma ação se juntando a outra ação para que eu tenha o todo. O que é o todo? É o primeiro passo de inventar o mundo. Então, o todo é o primeiro passo de inventar o mundo, que para isso acontecer eu preciso de duas ações. E essas duas ações elas não podem ser separadas, elas precisam ser juntas. Primeiro, inventar uma bola, depois deixar ela deslizar. Então, se é uma ação se juntando à outra que vai acontecer, o I estabelece uma ação de juntar. Porque uma oração, o efeito de uma oração vai se juntar ao efeito semântico de outra oração. Por isso que eu vou dizer que o I é uma conjunção, porque ela está sendo conectiva, uma ligação entre a oração e outra, para estabelecer uma relação de juntar, ou seja, de adição, que é juntar 1 mais 1 igual a 2. Então, relação de adição, certo? Vamos ver aqui outro elemento aqui que é esse para, né?
Ó, em seguida, depois desses primeiros passos, ponha montanhas e florestas para que ela possa respirar. Então vejam, ela possa respirar uma oração, ponha montanhas e florestas, né? Ó, ponha montanhas e florestas é outra oração. Então, entre essas duas orações, eu tenho o para fazendo uma relação de quê? Vamos ver aqui. Por as montanhas e florestas tem uma finalidade. Então, se eu tenho que em seguida pôr montanhas e florestas nessa bola aqui, que foi falado inicialmente, então por que é que eu tenho que colocar montanhas e florestas? Porque tem uma finalidade para eu colocá-las. O que é? A respiração. Então, o para está estabelecendo uma relação de quê? De finalidade, de objetivo. Qual o objetivo que eu tenho, ou qual a finalidade que eu tenho em pôr montanhas e florestas nessa bola? Para quê? Ou nesse mundo, não é nem no mundo, desculpe, para que possa respirar. Tá certo? Vamos aqui, ó. Aqui diz, ó, colocar aqui o cursor. Uma montanha aqui, um rio ali, uma floresta acolá, né? Ou seja, e com o seu dedinho mágico eu vou arrumando as coisas. Pondo uma montanha aqui, nessa parte da bola, ali nessa parte da bola, acolá a floresta nessa parte da bola. Então, se são as partes da bola, são o quê? Os espaços da bola, não são? Então, são os locais da bola. Então, aqui, ali e acolá são elementos circunstanciais que estão me ajudando a localizar aonde eu vou colocar a montanha, aonde vou colocar o rio, aonde vou colocar a floresta. Então, aqui, ali e acolá são elementos circunstanciais de lugar, ou seja, advérbios de lugar, que estão me apontando a circunstância do espaço aonde eu devo colocar com o meu dedinho a montanha, o rio e a floresta. Certinho? Vamos mais um texto aqui. Aranha noturna. Então agora nós vamos ver as relações entre uma oração e outra, tá? Então eu demarquei dois elementos, dois termos. O até, que é uma preposição, e o mas, que é uma conjunção. Vamos lá. Aranha noturna. O menino dorme de papo para o ar com o lençol até o pescoço. Na escuridão do quarto de teto baixo, o menino acorda com algo que cai na sua barriga. Tem medo, dá vontade de chorar e chamar por manhã, mas fica imóvel e a imaginação voa. Será uma aranha venenosa? Eu não posso me mexer, senão ela ataca. E nada acontece, a não ser o suor escorrendo e aquele silêncio. Cheio de coragem, joga o lençol no chão. Era uma sujeira que caiu do teto. Então vamos lá. Ó, olha o até aqui, né? Então o que é que esse até pode estar servindo aqui, que é uma preposição, né? Relações entre uma oração e outra. Ó, relações. O menino dorme de papo para o ar com o lençol. Então o menino dorme com o lençol. Como que está o lençol nesse menino? Até o pescoço. Então o até, semanticamente, está me dando o efeito de sentido de quê? Está me dando o efeito de sentido do limite. O lençol colocado no garoto tem um limite, que é o quê? O lençol não está no corpo dele todo, porque o lençol está até o pescoço. Então, o até me dá a ideia de quê? Do limite até onde esse lençol foi colocado. Então, é uma preposição, não fazendo uma relação, né, como uma conjunção, mas estabelecendo as relações entre partes de orações. Tá certo? Colocando a ideia de limite. Então, dando a ideia de limite. Vamos aqui o mas, né? Olha só, o mas bem aqui, ó. Então, vamos lá. O menino descobriu que tinha uma aranha, né? O menino acorda com algo que cai na sua barriga. Tem medo com o que caiu na sua barriga. Dá vontade de chorar e chamar por manhã. Mas fica imóvel e a imaginação voa. Será uma aranha venenosa? Eu não posso me mexer. Vejam só, o que é a primeira oração aqui? O menino tem medo, dá vontade de chorar e chamar por manhã. Então, o menino está muito nervoso, está com muito medo, né? Então, eu coloquei aqui. A primeira parte, o menino sente muito medo. Na segunda parte, ele fica imóvel e a imaginação voa. Será uma aranha venenosa? Olha só,
imóvel e começar a imaginar, e ao passo do que depois vai acontecendo, que ele descobre que não era nada para ele temer, o que é que aconteceu? O menino pensa com a razão, porque ele começou a olhar, começou a imaginar, começou a investigar o que realmente era. Então, o medo deixou de existir, porque ele começou a ver que não era o que ele imaginava, não era o que ele temia. Então, o mas está entre essa primeira parte que ele estava com muito medo e a segunda parte que ele está agindo mais com a razão. Aí eu pergunto, alguém com medo age com a razão? Não, age com emoção. Corre, desmaia, algo assim. Isso aconteceu com o menino? Não. Ele começou a ficar tranquilo. Então, ele tranquilo foi ele pensar com a sua razão, que é uma atitude que se opõe à questão de medo. A tranquilidade não condiz com a situação de medo. Então, a primeira situação da oração é de medo, nervosismo, e a segunda já não é disso. Então, a segunda parte da oração, a segunda oração, ela se opõe à primeira, porque a primeira era medo e já a segunda é de mais tranquilidade, é mais de tentar verificar o que realmente está acontecendo. Por isso, mas eu vou dizer que ele está estabelecendo entre essa primeira oração e a segunda uma relação de oposição, de adversidade. As atitudes estão se opondo, tranquilidade, razão, se opõe a medo, a nervosismo, tá certo? Então, por isso que o mas aqui vai dar a ideia de oposição. Tá certo, galera? Galera, um abraço, bons estudos, e aí eu quero vocês feras na leitura, tá bom? Não se esqueçam de tentar ler algum livro em casa que vocês têm, baixar algum livro da internet, vai ajudar bastante a leitura do dia a dia cotidiano. Um beijão!